comecei no mundo de concurso público graças à minha irmã. Ela já foi aluna do Acerte há muito tempo atrás, muitos anos, e de outros cursinhos também. Ela me indicou e falou, por que você não faz concurso público e tal? Me lembro de meu primeiro concurso público que eu fiz foi um do Banco do Brasil. Tinham 2 fases, se eu não me engano, e aí eu cheguei perto de passar para a segunda fase, só que infelizmente acabei parando na primeira, eu não tinha conhecimento nenhum, fiz a prova só para conhecer mesmo, saber o que era. E aí foi se passando, fiz faculdade, mas sempre que possível eu estava na Acerte, quando saía algum concurso, algo do tipo. E aí cheguei a fazer concurso preparatório para a ALBA, que foi uma grande frustração, porque eu estava estudando bastante, estava esperando a aprovação daquele concurso, mesmo com pouco tempo que eu tinha, eu estava ali dedicado mesmo. E infelizmente não aconteceu, mas agora eu sigo firme para a Embasa. Tenho formação, sou engenheiro civil, então pretendo atuar na área. Se não der, eu pretendo também fazer na área administrativa. Tenho me preparado bastante para os concursos da área administrativa, acompanhado quais são os concursos que terão para essa área quando essa pandemia passar. Então, assim, eu estou aqui tentando de várias formas pensar o que é que eu faço para poder melhorar o desempenho. Aí eu segui o que você me falou uma vez, você e alguns colegas, Mauro, por que você não para de fazer um curso específico e faz as matérias específicas? Eu tenho feito isso, por dias assim, de segunda a sábado, à noite, porque é o único horário que eu tenho mesmo para estudar sério, fazer aquele estudo sério. Eu tenho separado os dias, então segunda-feira eu tenho estudado raciocínio lógico, direito administrativo, terça-feira eu tenho estudado português, e aí constitucional, que é meu karma, que eu tento estudar, me dedicar mesmo. As matérias de direito são um pouco mais difíceis para mim, porque como eu venho da área de exatas, não que isso seja justificativa, mas eu tenho uma dificuldade. Então eu já entendi isso, mas eu tento esquecer. Eu acho que é um ponto importante, né? Esquecer que isso existe e se jogar mesmo, porque não vai adiantar eu ficar pensando, eu tenho dificuldade, não. Eu não parei de pensar dessa forma, eu tenho que tentar, até conseguir. Olha, veja comigo. Quando a gente estabelece um objetivo, a gente precisa enxergar exatamente o que a gente busca alcançar. Você concorda? Sim. Então, é extremamente importante que você defina exatamente o tipo de escolha que você vai fazer. Eu sei que é super importante e difícil a gente escolher entre a nossa área, aquela que a gente se preparou ao longo de uma vida, de uma profissão, e ao mesmo tempo a gente pensar na área administrativa. E por que eu lhe digo isso? Porque quando você pensa em se dedicar para concursos da área de engenharia, eu tenho uma coach, por exemplo, direta da área de engenharia. Onde, por exemplo, só para que você tenha noção, ela hoje se desdobra em 50% do tempo dela é só para específicas. Então, como eu brinco, eu já tenho um cenário todo escolado na minha mente. Fundações, concreto, Isso. Canteiro de obras, orçamento de obras. Olha o quanto isso já vem na minha mente. Por quê? Porque ela participa de um processo super profundo de mentoria comigo. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque senão a gente vai ter que dividir a atenção em 3, entende? Porque você vai ter as essenciais, porque aí vai ter tanto para engenharia, quanto para a parte especificamente da área administrativa. As essenciais não são os problemas. O problema está nas específicas. Ou você desenvolve um estudo para engenharias, ou desenvolve um estudo para as específicas da carreira administrativa. Se a gente não faz isso, você, ao invés de dividir a sua atenção em 2 ou 3 macrogrupos, você vai dividir em 4. E aí você Entendi. exatamente o seguinte: olha, Alan, eu só tenho o tempo da noite. Ora, se você tem um tempo diminuto, vai de encontro à ideia de você expandir o leque de disciplinas a estudar. Concorda? Concordo. Varia na razão, e você gosta da área de exatas, então varia na razão inversa. Eu não vou dizer que é inversamente proporcional, mas que é uma variação na razão inversa, eu não tenho dúvida. Porque Eu digo assim, eu digo essa confusão que eu tive de relação, até nem sei se é confusão, assim, o não entendimento, na verdade, daquilo que eu lhe falei de estar assim, entre engenharia, entre a área administrativa. Você sabe que eu já fui aluno VIP Diamante, né? Sim. Então,
pronto. Então, naquela época ali, para mim, meu rendimento subiu bastante. Eu fazia prova de concurso, só acertava 50%. Não passava disso. Um mês, 2 meses, 3, que eu virei aluno VIP Diamante, meu rendimento subiu. Eu só tava fazendo 70% para cima. 77, 78, nunca abaixo disso. Né? Mas sempre ali, batendo na trave. Fiz a prova até do IBGE, não esqueço. Eu era péssimo em informática. Aí entrei pro VIP Diamante, assisti todas as aulas de Luiz Ubrit. Impressionante. Das 15 questões, acertei 14. Eu falei, opa. Ele tá aí na live, ele tá ali ouvindo. Eu falei, então, tem alguma coisa acontecendo aqui que tá fazendo a diferença para mim. As aulas de professor Marcos Luciano também, acompanhei. Todas as provas que eu fiz depois dessa segunda passagem para mim no Acerte, todas as provas de raciocínio lógico eu fechei. Até aquela do CRF, que foi uma polêmica danada, que muita gente achou que a prova estava impossível, eu acertei todas. Eu falei, poxa, então, sabe? Tá sendo um diferencial para mim. E quando eu tava fazendo as provas relacionadas à administrativa, eu tava começando a me sair bem. Porque eu tava estudando a parte específica, então eu falei, opa, ó, também tá melhorando alguma coisa aí. Aí eu fiquei naquela dúvida, faço ou não faço? Pronto. Pra que lado eu vou, entendeu? Aqui, Mauro, o que existe numa linha de contexto que a gente pode estabelecer é exatamente o seguinte. Bota uma coisa na sua mente. O primeiro concurso que a gente ingressa não precisa ser necessariamente o concurso dos nossos sonhos. É a primeira linha que eu estabeleço para você quando você tem esse cenário. Existe um conceito que é o conceito de concurso escada. O que é o concurso escada? É aquele que você ingressa, passa a ter um maior equilíbrio financeiro, um maior equilíbrio profissional, para que você tenha fôlego, sobretudo mental, por causa da sua tranquilidade em termos de estabilidade profissional, e você tenha a possibilidade financeira de fazer novos investimentos em sua preparação. Quando isso acontece, veja que você foi muito claro quando você disse. Olha, quando eu estava com o veículo correto, veículo este denominado de Sistema Assinatura Ilimitada Diamante, que é o VIP Diamante que você falou, eu alavanquei. Mas é muito simples o porquê isso acontece. Porque você tem um especialista que respira aquilo quase que 24 horas. Quem trabalha para concursos públicos, quem se dedica a concursos, se dedica àquilo a quase 24 horas. Então sabe exatamente onde a coruja dorme, como a gente brinca. Sabe exatamente onde estão os detalhes. Então, primeiro, quando você tem um especialista à sua disposição, olá, Rafael, excelente noite. O que acontece? Você vai para o atalho. Quando você vai para o atalho, é exatamente o que eu digo. Quem não tem tempo é quem mais precisa ter uma boa ferramenta. Lógico. Porque se você não tem tempo e você não tem a ferramenta adequada, o que vai acontecer? Você vai triplicar o tempo para atingir o seu objetivo. É muito simples a lógica. Pensa comigo. Você é daqui de Salvador. Você quer chegar exatamente à Feira de Santana. Imagine, para quem, como tem pessoas aqui do Brasil inteiro, Feira de Santana está a 110 quilômetros de Salvador. Feira é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então pensa comigo. Para chegar à feira, imagine que você escolha ir andando. Concorde comigo que você pode chegar. É possível que você chegue à feira. Aliás, não vai lhe faltar vontade. Porque uma pessoa que se predispõe a chegar andando em Feira de Santana é porque tem muita vontade de chegar no objetivo. Verdade. Agora tem um detalhe. É pouco provável que esta pessoa consiga. Não tem nada a ver com vontade. Tem a ver com condições físicas. Sendo muito otimista, quando essa pessoa chegar em Simões Filho, ela dobra. Muito otimista. Para não falar, para quem é de Salvador, da Brasil Gás. Ou seja, o que é que eu estou dizendo a você? Que ir andando vai determinar que você tenha um período para atingir um objetivo, uma maturação muito maior. Vai demorar muito mais de você conseguir. Porque pensa comigo, se você está com dificuldade de aprender direito constitucional, eu lhe ensinando, batendo no quadro, dizendo como é que faz, imagine você tendo que abrir a Constituição e interpretar sozinho. Verdade. Se você tiver que pegar um livro e você interpretar como acha que deve ser.
Ou, de repente, você pegar pequenos resumos na internet. Não tem como. Nós estamos em um cenário que a disputa por uma vaga no serviço público ela é profissional. E ela vai se tornar ainda mais profissional. Sobretudo numa crise econômica que a pandemia está gerando, a iniciativa privada ela não vai conseguir, pelo menos por um bom tempo, abarcar essas pessoas, absorver essa mão de obra. Então, existe aí uma grande tendência, e isso é claro, e eu posso lhe dizer pela linha especificamente de pessoas que estão ligadas a mim hoje e que buscam, de alguma forma, uma orientação profissional. Então, a quantidade ela é extremamente maior quando ou desde a deflagração de quarentena. Ela se tornou muito maior, até pelo novo estilo de estudo que precisa ter. O novo estilo de estudo é um estilo cada vez mais que você depende do virtual. Cada vez mais você depende do online, sobretudo por conta das questões que a gente já sabe de distanciamento social. Então, quando isso acontece, você precisa ser muito mais planejado e muito mais organizado. Então, pelo contexto que você citou, a área administrativa ela vai lhe proporcionar o concurso escada que você deseja para você ter a sua tranquilidade profissional e financeira e daí você buscar galgar voos mais altos. O que não pode jamais é acomodar porque passou no concurso. Não faz sentido algum. Então, por exemplo, você tem uma gama de oportunidade muito grande, por exemplo, em tribunais para a área de engenharia. Você tem as prefeituras, você tem governos do estado. Então, engenharia é uma das grandes áreas na carreira pública. Então, por exemplo, agora a Defensoria Pública do Distrito Federal acabou de ser publicada na última semana. Sim. Tem lá vagas para engenharia. Vaga, eu acompanhei. O MP Ceará, o TJ Ceará, todos com vaga para engenharia. A Assembleia Legislativa do Ceará, que está tá paralisada, está lá, dá vaga para engenharia. O TJ daqui, nós aprovamos no último concurso, o Acerte aprovou junto com a minha metodologia o primeiro lugar, ele estava aqui, o Álamo. Ele veio aqui contar a história de sucesso há mais ou menos um mês. Então, é isso que você precisa enxergar. Planejamento na hora é fundamental. Sabe por quê? Porque quando a gente traça a carreira, a gente distribui as disciplinas de uma forma correta. Se você não traça a carreira e você divide a atenção, você vai ter um grupo de disciplinas muito maior para você estudar. Só para você ter a noção, aquelas pessoas que seguem o processo de rotina e de objetivo que eu estabeleço, só para a área administrativa, contando as essenciais com as específicas da carreira, elas somam 13 disciplinas. Só aí são 13. Se você coloca e separa engenharias, dessas que eu falei, se você separa a fundação como uma disciplina, a concreto como outra, concreto armado como outra, se você for separando isso, você vai ter 25 disciplinas para estudar. Aí, é verdade. Você tem 25 disciplinas e você tem um espaço curtíssimo de tempo. Como é que você faz isso? Não faz. Entende? Não tem como. Porque as oportunidades vão surgir para você vencer essa engrenagem. Você teria que ter um tempo mínimo de um ano e meio. Para vencer uma vez, por exemplo, vendo cada assunto.